Esse é o live de segunda, em que nós vamos começar um processo mesmo de transformação. Hoje, de uma forma muito especial, eu quero que você se sinta incentivado, motivado para essa transformação. Hoje, nós iremos falar sobre um testemunho meu, na verdade. Eu quero te mostrar o caminho que me levou para a transformação, que eu ainda estou vivendo, que está acontecendo e vai permanecer na minha vida. Eu quero que você se sinta motivadíssimo a crescer. Eu quero que você se sinta motivado a ser transformado mesmo por essa palavra tão maravilhosa. Amém? Você que está aí, você que conhece alguém que precisa de uma motivação, que precisa de um incentivo para saber qual o caminho, para que possa entender como é que funciona essa transformação financeira, aperta no aviãozinho, manda para mais alguém que você sabe que precisa, porque eu sei que o que Deus tem para falar comigo e com você é poderoso, tá bom? Olha só, existe uma palavra máxima, uma frase que eu acho que você já deve ter ouvido muitas vezes e ter falado muitas vezes e acredita, né? Não porque é a máxima de todas as pessoas. Quando a gente fala sobre finanças, muitas pessoas falam assim, é só gastar menos do que se ganha. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Todos nós pensamos assim, poxa, para eu conseguir não ter dívida, ou para eu conseguir sair do arroz financeiro, ou para eu conseguir uma mudança, eu só preciso gastar menos do que ganha. Era isso que eu falei durante vários anos da minha vida. Eu sempre falava assim, não, cara, eu tenho que dar um jeito de gastar menos, ou então ganhar mais. E essas máximas é o que rege mesmo, né, a base financeira. Gastar menos e ganhar mais. Todos nós, eu e você sabemos disso. Todos nós concordamos com isso. Mas isso... Obrigado, irmão. Mas isso vai muito além. Às vezes a gente tem tanta certeza que é só isso, a gente tem tanta certeza que basta fazer isso. E por que eu estou falando para você? Porque eu pensava assim, né? Eu achava que eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu achava que era só dar um jeito de cortar os gastos. Eu achava que era só dar um jeito de eu tirar algumas coisas da minha vida e pronto, já estaria resolvido, já estaria pronto e minha vida seria diferente. Era só eu gastar menos. Gente, isso não é toda a verdade. Não é muito bem assim que funciona. Essa máxima, às vezes a gente está tão fixado que basta isso, que a gente se fecha para algo novo. Imagine o seguinte, existe faculdade de economia, faculdade de contabilidade, faculdade de gestão financeira. Imagine quanto conhecimento essas pessoas que estudam isso têm, além do ganhar mais, além do gastar menos. Muitas vezes a gente, né, e eu vou falar de mim, né, eu acabei sendo muito arrogante, achando que já sabia tudo que era necessário. Muitas vezes eu acabei ficando muito arrogante, porque, não, eu já sei o que fazer. E quando eu falo já sei o que fazer, eu me fecho para todas as outras informações. Não basta isso, basta aquilo. Quando a gente faz isso, infelizmente, a gente trava a entrada de novo conhecimento. Porque a gente precisa ser inteligente. Se eu já sei o que fazer, por que até agora não deu certo? E eu não pensei nisso lá atrás. Eu só achava, eu tenho que esfolar, eu tenho que dar um jeito de gastar menos, e nunca acontecia. Não sei se você passou por isso já também, não, eu sei o que fazer e você basta gastar menos, mas isso não resolveu. Resolveu para você? Sua finança está totalmente organizada, você está tranquilo? Porque você já sabe que basta gastar menos. Você já sabe que basta ganhar mais. Mas essa informação simples assim ainda não resolveu a tua história, assim como não resolveu a minha. Precisava de algo maior. Olha só, todo mês descontrolado, ele gera uma tensão. A gente fica emocionalmente afetado, né? E essas emoções, elas travam crescimento. Então, deixa eu te falar. A grande questão, olha só, começa aqui. A grande questão não é só o que você sabe que você tem que fazer.
Eu sei que você já sabe o que fazer, assim como eu já sabia o que fazer lá atrás nas minhas finanças. Eu lembro que todo mês eu tentava e parecia que estava tudo certo. Quando chegava nos últimos 10 dias do mês, rapaz, parece que tudo desandava. Eu recebi o salário todo bonitinho, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia que eu não podia, que eu tinha que gastar menos, mas quando chegava nos últimos 10 dias, avançava no limite, era tristeza total. Por quê? Porque a gente recebia um salário, a gente achava que sabia o que fazer, mas mesmo assim a gente ficava esfolado, não sobrava, dava tudo errado. Não basta você saber o que fazer, não basta você já ter entendido o que fazer. A questão é que nós precisamos mudar hábitos e comportamentos. O que é isso? É tudo que você faz sem pensar, tudo aquilo que está no seu automático. Mesmo que você na sua cabeça saiba que você precisa cortar os gastos, o seu automático de comportamento, de ações e de reações, esse seu automático, ele pode estar colocando todo o seu planejamento jogando fora. Ele pode colocar por água abaixo todo o seu planejamento. Por isso, muito mais, não apenas você saber o que fazer. Você tem que debruçar em como aplicar o que você sabe que tem que acontecer. E tem grande diferença. Uma coisa é você saber que tem que poupar. Outra coisa é como isso vai acontecer. Por quê? Porque essa postura de a gente já saber, às vezes, o que tem que fazer, isso nos impede do método entrar na nossa vida, ou isso nos impede da gente conseguir aplicar tudo isso na nossa história. E aí é mais frustrante ainda, porque mesmo o fato de você saber, de você já saber que tem que gastar menos, você não sabe aonde tem que gastar menos, você não sabe o que é importante, o que é a prioridade, como se organizar na prioridade, por onde começar a cortar, por onde começar a economizar, aonde eu tenho que agir, como eu tenho que agir. Ou seja, existe um mundo de coisas que você pode e precisa aprender, que você precisa se abrir para conhecimento novo, para que você mergulhe. E eu falo isso com você por causa de muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: cara, Rodrigo, aquilo que você falou, foi massa pra caramba, sobre desendividamento. Cara, eu preciso muito daquilo e basta então eu economizar ou ganhar mais e vai acontecer. Eu falo para todo mundo que vem para mim, que eu conheço, que chega perto de mim, quando eles me perguntam sobre esse assunto, eu falo: olha, você não precisa se desesperar com as planilhas, com nada agora. A primeira coisa que você tem que fazer é você encher a sua mente desse tipo de conhecimento. Toda ação que é focada na emoção, ela é temporária. Lembra que a gente falou isso nas últimas semanas? Toda ação que é focada no sentimento, se você nesse mês está triste porque o dinheiro não deu, se nesse mês você está pesaroso porque o dinheiro não deu, se esse mês você está mal porque o dinheiro não deu, você vai imediatamente querer tomar uma ação e você vai falar com a esposa, com o marido, você vai brigar com o filho, você vai querer forçar uma reação. E por quê? Porque são ações emocionais. E é assim que a gente tem vivido. Toda ação emocional, ela precisa depois vir suportada por conhecimento, que é o seu racional. As duas coisas precisam andar juntas. Ações emocionais, elas duram pouco tempo demais. Elas duram muito pouco tempo. Toda vez que você ouviu alguma coisa, que você percebeu que precisa mudar, aquilo só dura um mês. Porque depois disso, você tem que suportar esse tipo de atitude, porque senão vai durar pouco tempo. Porque os comportamentos continuam os mesmos. Me entende? Sim ou não? Me diz aí se você está entendendo o que eu estou colocando. Então, toda mudança não começa simplesmente porque você sabe que tem que mudar. A mudança começa quando você começa a transformar o comportamento enchendo de novos conhecimentos. Mesmo que você já saiba. Paulo falo para vocês as mesmas coisas porque é segurança para vós.
Todo mundo me ouvindo? Como é que tá aí, pessoal? Áudio tá tranquilo? Levanta a mão para mim aí, quem se sente bem quando compra alguma coisa? Diz aí. Diz aí para mim, quem se sente bem quando compra alguma coisa? Amém, amém, amém. Quando a maioria das pessoas compram, elas se sentem alegres, positivas, plenas, satisfeitas. Isso é o quê? Sentimento, beleza? Sentimento vem para todos nós. Quando compra, parece que um momento de plenitude, parece que você pode todas as coisas, aí muitas pessoas extrapolam e tudo mais. O seu cérebro, ele absorve as ações que te fazem bem. Então, quando ele percebe que essa ação te faz muito bem, toda vez que você está triste, começa a dar um desespero de querer mudar esse sentimento. Ou seja, são ações emocionais. Essa luta interna de não poder, de poder, ela toda vez que você acaba estando num estado emocional meio difícil, o seu cérebro vai querer reagir para aquilo que te faz bem. Porque é muito desagradável ficar triste. Não é verdade? Se sentir mal, se sentir travado. Ou seja, na mesma hora que, se você tomou uma atitude emocional na hora de você tratar suas finanças, você fala assim, eu preciso mudar, porque não tem mais como. Mulher, pode parar com isso. Acabou, a gente não vai comprar mais Danoninho de jeito nenhum nessa casa. Ei, mulher, a gente vai parar de comprar isso. Ei, por que você comprou essa barra de chocolate? Estava prevista essa barra de chocolate? Então, ações emocionais, porque o problema não está no chocolate. Mas a gente tomou algo emocional. Aí no outro mês, quando a tristeza passou porque você acabou de receber salário, você vai querer compensar todo aquele estresse. E aí você vai tomar a atitude de chamar para sair na hora errada. Você vai tomar a atitude de gastar na hora errada. Porque você precisa compensar a sua emoção. Gente, essa é a história da maioria de nós. Financeira. São comportamentos, são hábitos que a gente já tem estabelecido. Quando um estalo emocional acontece, quando o gatilho emocional acontece, a gente toma determinadas ações. A minha mudança começou quando eu desci da minha arrogância de achar que sabia o que tinha que fazer e resolvi começar a estudar. E aí, dentro das coisas que eu estudei, parecia que eu sabia todas elas. Mas tudo que eu sabia não estava mudando os meus comportamentos. Tudo que eu sabia não estava mudando algumas atitudes. E eu precisava, na verdade, encher a minha mente de novas informações, debruçar, ler mais. E aí tudo começou a mudar as minhas atitudes. Um grande desespero. Você se planeja todo para fazer tudo dar certo no próximo mês. Mas o comportamento continua a te danificar. Olha só, deixa eu ler um versículo para você. Colossenses 2,15. Apanhai-me as raposas. Sim, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse texto fala das raposinhas, fala que elas eram pequenininhas no meio daquela grama mais alta, ninguém as via, mas o que estava acontecendo? As raposas estavam comendo todos os vinhedos, toda a plantação. Quando a gente tem atitudes de transformação, porque você já sabe que tem que gastar menos, todos nós ficamos de olho em grandes gastos. Nós ficamos de olho naquilo que mais consome nas nossas finanças. Mas deixa eu te falar, o que destrói a sua finança não são seus compromissos grandes. O que destrói as suas finanças são as raposinhas, são as pequenas coisas que saem todo dia e comem tudo que você tem. Você sabe quanto que você gasta com lanche? Você sabe quanto você gasta com
com as saídas, quanto você gasta de gasolina, você já sabe quanto que você gasta com o mercado avulso, você já sabe quanto que você gasta com o marido, com a esposa, com estética, você sabe quanto dinheiro você dá para o seu filho, você já sabe quanto que você gasta com as pequenas coisas. Aquilo que você, com seu, né, no meu caso, né, com o din-din que eu amo. Quanto eu gasto de din-din por mês? Ou com aquele brigadeiro que vende na porta da faculdade ou no trabalho. Ou aquele lanche que você não controla, mas todo dia você faz. Essas raposinhas que passam por debaixo do seu olhar, essas raposinhas estão ligadas aos seus comportamentos, aos seus hábitos. E é isso que a gente precisa mexer. Hábito e comportamento só muda por conhecimento. Por você mergulhar um pouquinho mais. Mas ainda não foi isso que deu a grande mudança financeira na minha vida. Eu comecei a estudar. E nesses estudos ou nessas novas... tanto de conhecimento de toda coisa que eu já sabia, eu entendi que muitos dos métodos não funcionavam comigo. Porque eu precisava ser estimulado de uma forma diferente, estimulado da palavra. E foi aí que eu criei, né, o método Desendividados para Sempre, né, que é baseado na Bíblia e tudo mais. Mas teve uma coisa que mexeu muito comigo. Todos os meses eu fazia planilha. Você faz planilha? Me diz aí se você faz planilha financeira. Controla seus gastos através de planilha. Pois é, todos os meses eu fazia planilha. Mas as planilhas sempre furavam no final do mês. Elas nunca davam. Parece que alguma coisa acontecia, as raposinhas entravam em ação no meio do mês, que minhas planilhas sempre furavam. Minhas planilhas nunca davam certo. E eu tentava entender, né, e eu ficava muito triste porque, cara, eu faço, né, o que é certo. A planilha, poxa, a planilha está feita, né? Faça a planilha. Quem não faz? Mas não era só isso que precisava mudar. Então eu vi as planilhas lá, todas elas bonitinhas, lá até o 5º dia útil já estava pronta, né? Antes do salário ali entrar, no mês anterior a planilha já estava bonitinha, redondinha. Eu tinha todos os gastos fixos, eu sabia quanto é que ia sobrar, eu sabia tudo no mês, estava tudo controlado. Mas os meus comportamentos fora a planilha comiam todo o meu planejamento. Então, a planilha, mesmo ela me dando uma informação de quanto ia sobrar, ela se transformava numa planilha mentirosa, porque na verdade ela nunca dava certo. Nunca acontecia. E eu sempre fiz planilha, gente. Então eu já estava um passo à frente de muita gente que nunca fez planilha, que nunca, né, nem sabe para onde vai o dinheiro, de onde veio. Eu tinha pelo menos uma noção de tudo isso, mas mesmo assim não funcionava. Mesmo eu sabendo, né, tendo na cabeça ali tudo organizado, não sobrava. Por quê? Deixa eu te contar um segredo. Se a gente não muda o comportamento, o hábito, a mentalidade, a gente não vai conseguir transformar a nossa história. Deixa eu te falar, vamos supor que o mundo se transforme, está amarrado, mas o mundo decida ser socialista. Tudo vai ser dividido entre todos a partir de hoje. Vamos pensar que todo o dinheiro do mundo vai ser arrecadado. O mundo inteiro resolveu colocar numa determinada ilha todo o dinheiro e redistribuir igualmente para todas as pessoas. Beleza? Vamos lá. Começa a fila. Cada um de nós, eles pegaram o tamanho da população e pegaram quanto dinheiro tinha no mundo e dividiram para cada um. Vamos supor que para você recebeu 30 mil reais. Essa foi a cota que foi dada para cada uma das pessoas. 30 mil reais. Pronto. Muitos de nós nunca pegou tanto dinheiro na mão. Muitos de nós nunca tocou em 30 mil reais. Assim, pegou 30 mil reais. O que vai acontecer? Imagine aí, o que você faria? Me diz aí, bota aí no comentário. O que você faria com 30 mil reais?
Véu, Ítria, sejam bem-vindos. A maioria de nós vai começar a pensar, eu faria um belo churrasco. O outro, eu compraria aquele carro que eu nunca tive. Aí o outro fala assim, poxa, eu compraria um sapato, eu compraria aquela roupa que eu nunca pude. Por quê? Porque ficou tanto tempo preso, né, sem ter, que quando chegou o dinheiro, de repente não estava preparado para, né, ou não tinha pensado no que fazer. E aí os desejos, as emoções entram em ação quando você não está preparado. Então muitos vão comprar roupa, muitos vão comprar sapato, outros vão fazer aquele churrascão incrível. Muito bom, Geisa. Acho que iria procurar investir. Mas se eu fazer uma pergunta, não, depois eu faço pergunta, deixa eu terminar a história. O que acontece, gente, é que quem tem uma mentalidade pobre, ele pensa no que ele vai gastar. Quem já tem uma mentalidade rica, ou seja, aqueles ricos que perderam tudo para deixar tudo igual, eles iam vender o carvão, eles iam vender a carne, eles iriam vender aquilo que o pobre precisa. Porque a mentalidade do rico é construir ativos, a mentalidade do pobre é conseguir passivos. Qual a diferença? Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso sem construir nada. Ativo é tudo aquilo que você investe para ganhar mais. A Geisa falou aí de que procurar investir. E em nome de Jesus essa é uma ótima ideia. Mas qual é o seu comportamento anterior? Você vai fazer com o dinheiro que você recebe agora. Se você receber, por exemplo, agora 50 mil reais, os 30 mil reais, você vai acabar fazendo o que você sempre fez no passado. Com 1.000, com 2.000. Por quê? Porque são comportamentos que precisam ser alterados. Isso é o problema. Esses hábitos e comportamentos, eles precisam ser mudados. Quem recebe muito dinheiro, se não mudou a mentalidade, ele vai fazer o que sempre fez. Quem recebe dinheiro e não mudou a mente, ele vai fazer o que sempre fez. Ele vai replicar os seus comportamentos. Em algum momento tem que entrar uma mudança. Se você for esperar sobrar dinheiro para você investir ou guardar ou poupar, deixa eu te falar, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque nunca sobra. E quando sobra no mês, o que a gente faz? A gente coloca como crédito extra no próximo mês. Eu posso gastar um pouquinho mais no próximo mês. Esse comportamento, né, mesmo a gente sabia de tudo isso, mesmo a gente sabendo de tudo isso, o que acontece? A gente não consegue aplicar. Marcão falou e pagaria todas as dívidas. E se eu te falar que as dívidas não é a primeira ação que você tem que tomar? Pagamento das dívidas. Acredita? Eu só soube disso depois que eu comecei a estudar. Por quê? Porque se você não consegue ajustar para o seu futuro, você sempre vai estar amarrado e travado. O que eu fui entendendo? Que a minha mente teria que mudar. Não bastava todo o conhecimento que eu tinha, meus comportamentos tinham que mudar. E eu comecei a orar e a agir para que os comportamentos, as minhas reações mudassem. E aquilo que mudou completamente a minha vida, aquilo que mudou completamente a minha forma de pensar, é que eu sempre esperava sobrar para poupar. Mas o que acontecia de verdade é que nunca sobrava. Nunca sobrava. Acontece com você? Nunca sobra? E eu achava que o negócio então teria que ser ganhar mais, ganhar mais. Mas toda vez que eu melhorei de emprego, eu sempre tinha a mesma situação. Nunca sobrava. Nunca sobrou. Eu ganhava mais esse mês, não sobrava. Eu ganhava mais no outro mês, não sobrava. Crédito extra no outro mês, não sobrava. Por quê? Porque a minha mente não tinha mudado. Estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão aí. Olha só. Então você tem que reagir contra a sua própria mente, contra o seu comportamento. Estão entendendo? Se
nunca sobra nada no teu mês. Então você nunca vai conseguir a sua transformação financeira juntando dinheiro. Mas então eu tenho que economizar. Então eu tenho que gastar menos. Aí que está. O segredo não está aí. Tudo isso você tem que fazer. Mas o segredo não está aí. E foi aquilo que mudou a minha mente financeira. Porque se você fala de gastar menos, mas a sua mentalidade não mudou, você vai gastar tudo aquilo que você está separando depois. Não sei se já aconteceu com você de você tinha um salário, né? E de repente você foi demitido, você saiu do emprego ou perdeu, né, de alguma forma, e você entra num outro emprego e ganha menos do que você ganhava. Já aconteceu com você isso? Olha só, você de repente, isso, né, eu estou falando de pessoas que a gente já conhece, inclusive comigo mesmo. Eu ganhava tanto e minha vida toda era baseada nesse tanto, nunca sobrava. Eu comecei a ganhar menos e minha vida começou o quê? Eu comecei a gastar o menos que eu ganhava. E também não sobrava. Então olha só, como é que pode? Aqui eu gastava tudo que tinha e aqui eu gastava tudo o que eu tinha e eu consegui viver com esses dois. Ou seja, mesmo que o dinheiro tenha diminuído, você estabilizou sua vida para ganhar menos. Então você consegue gastar menos, mas você ainda não entendeu isso. Estão entendendo? A grande questão não é o quanto você ganha, porque você vai estabilizar no quanto você ganha. A questão não é o seu salário, se você ganha mais ou se você ganha menos. A questão é, você já se estabilizou no quanto você ganha. Então você precisa ser sábio e conseguir controlar suas finanças a partir desse princípio. Qual o princípio? Eu preciso separar o dinheiro para poupar antes de tudo. E aqui é o que eu falo no curso, que é o se pagar primeiro. Essa virou a minha grande regra em tudo isso. Você sempre vai gastar o que você tem para gastar. Se você conseguir separar o dinheiro para poupar antes, você vai gastar somente aquele restante. Mas se você tem todo aquele dinheiro para gastar, você sempre vai gastar o que tem, o que você recebe. Qual é a ideia que eu quero te passar? O que é que transformou a minha vida? Quando eu comecei a separar o dinheiro, eu fiz uma dívida comigo mesmo. Eu falei assim, olha, todo mês, tanto é a minha dívida comigo. E antes de qualquer coisa, eu pego esse dinheiro e separo. E deixo lá. O que começou a acontecer? Meu padrão começou a mudar. E eu comecei a gastar somente o que eu tinha. Eu tirei essa dívida que eu fiz comigo mesmo. E minha vida não é que eu comecei a conseguir gastar menos. Deixa eu te falar, você sempre vai gastar o que você tem. Ou você separa antes, ou então o seu comportamento vai comer tudo que você tem. Tá entendendo? Então você precisa ser esperto com você mesmo. Se você separar o seu dinheiro antes, para juntar antes, o poupar antes, o que vai acontecer é que você vai acostumar, você vai se equalizar naquilo que você tem para gastar. A grande regra que eu te dou hoje é se pague primeiro. A primeira regra, a grande regra que eu quero te dar hoje, aquilo que mudou a minha vida financeira e tem mudado, é eu diminuir aquilo que eu posso gastar, como se eu tivesse mudado de emprego e agora meu salário é menor. A partir do tempo que eu comecei a fazer isso, eu consegui começar a juntar dinheiro. Por quê? Porque agora eu tinha menos para gastar. Então meu comportamento não conseguia roubar mais. Por quê? Porque já estava separado o dinheiro. Quem está entendendo isso? Levanta a mão aí. Gente, esse
essa ideia do se pagar primeiro salvou minha vida financeira e está salvando minha vida financeira. Eu consegui juntar, consegui equilibrar, consegui me mover de uma forma diferente. A minha vida, com todo o conhecimento que eu tinha, quem me conhece aí sabe que eu já estudava, que eu já ajudava as pessoas e tudo mais. Eu sabia todas as técnicas, tudo que tinha que fazer. Mas algumas eu nunca tinha colocado em prática, e uma dessas era o se pagar primeiro. Porque é muito difícil você decidir andar a um nível abaixo do que você ganha. Você ganha tanto e você vir para o nível abaixo. Para que você consiga ter um futuro diferente. Estão entendendo? Sabe? É mais ou menos assim. A regra financeira é o seguinte: renda menos gastos igual ao que você vai poupar. No nosso caso, é zero ou é negativo essa conta. Por quê? Porque renda, ou seja, quanto você ganha, menos o que você gasta, nunca sobra. Mas se você fizer diferente, renda menos o quanto, menos o que você deseja poupar, igual ao que você pode gastar, isso funciona. Então, a partir de hoje, se você conseguir, eu quero te dar essa motivação extra, eu quero que você pense nisso. Quanto você pode separar por mês? E talvez as suas dívidas hoje consumam tudo que você ganha. Pode ser uma verdade. Mas você precisa sair da posição do gastador, trabalhador desesperado que trabalha para pagar, para a posição de poupador, para você se transformar num investidor. Não tem como investir se você não poupar. Então você tem que sair do trabalhador que faz e não vê a cor do dinheiro, para ser essa pessoa que começa a ver o dinheiro construir alguma coisa na sua história. Então você tem que sair do gastador para o poupador. Como é que a gente faz isso? Começando um processo na sua mente de poupar. Se hoje não dá para poupar R$1.000, poupa 10. Esconde de você R$10. Deixa R$10 dentro de uma caixinha. Deixa R$20 dentro da caixinha. Mas comece, faça a primeira coisa, receber um dinheiro, separa o dízimo e separa o seu dízimo, vamos dizer assim. Aquilo que você vai estar fazendo de dívida para você mesmo. E viva com o restante. Deixa eu te falar. Dá certo. Deu certo comigo, dá certo com muitas pessoas, dá certo. O que a gente precisa? Reânimo. A gente precisa dar um gás extra. Porque, senão, meu querido, se você não conseguir segurar um dinheiro, a sua vida nunca vai sair do lugar. Porque você vai ganhar mais e você vai gastar mais. Porque o seu comportamento não mudou. Porque a sua mentalidade não mudou. A mentalidade muda com algumas ações. Se você começar essas ações de poupar antes, sabe o que vai começar a acontecer? A sua mentalidade vai ser uma mentalidade de poupar, de juntar. E aqui vai transformar a sua vida financeira. Aí você vai começar a pensar nas dívidas para pagar, porque você vai poder negociar. Você vai poder resolver. Estão entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. Né? A gente fala de riqueza, de rico, de mentalidade de rico, e para muitas pessoas isso não é agradável de ouvir, porque fica parecendo que nós estamos falando que a riqueza é a única solução e tudo mais, mas não estou falando disso. Eu quero te falar de uma mentalidade. Você sabia que rico nunca gasta do dinheiro dele, que ele juntou? Rico sempre trabalha com o lucro de alguma coisa que ele tem, para que ele nunca perca renda. E é o que nós precisamos começar a pensar. A próxima fase, que eu não vou falar aqui hoje, só vou dar um gostinho para você. A outra fase é você começar a ter ativos. O que é ativos? É aquilo que gera mais renda para você. Esse precisa ser os seus gastos. Você juntou dinheiro, conseguiu se organizar, você vai começar a pensar em ter mais ativos do que passivos.
Por quê? Porque cada vez mais as coisas vão gerar mais grana para você, mais dinheiro para você, mais renda para você. Essa é a transformação que a gente precisa. A gente precisa sair de uma mentalidade de gastar para uma mentalidade de poupar. E para que a gente ajude a nossa mente, né? Eu sei que você já sabe isso, mas o seu comportamento precisa sustentar isso. E você precisa juntar. Comece assim, com pouco. Eu recebo um salário mínimo. Separe R$10, separe R$20 e esquece deles. Separe tanto e esqueça que você tem. E comece essa dívida com você mesmo. Porque quando você pensar, quando você acordar, você vai ter um dinheirinho juntado e o seu comportamento não vai ser mais um comportamento de gasto. Vai ser um comportamento de poupar. E é assim que nós começamos a transformação. Você pode saber tudo. Se tudo que você sabe não se transformou numa ação prática de transformação, não vai adiantar você saber tudo isso. Estão entendendo? Amém? Gente, tem muita coisa que a gente pode conversar sobre isso, né? E aqui nessas lives de segunda a gente vai estimular isso. Eu quero que você faça um exercício com você mesmo. Primeira coisa é definir quanto eu posso juntar ou quanto eu vou juntar no mês a partir de hoje. E não é para pagar dívida, não, você vai pagar suas contas com o restante. Esse dinheiro é para sua transformação de mentalidade. E aí depois você pode, né, eu vou relançar nosso imersão, que é gratuito, né, eu vou regravar eles para mandar, e você pode fazer o imersão completo no Desendividado para você saber exatamente o que você precisa fazer, né, com muito mais espaço, com muito mais tranquilidade, vendo, revendo. Eu vou colocar de novo aí pra gente, para as pessoas que já falaram comigo, que gostaram e tudo mais, e querem ver de novo. Você precisa se encher de conhecimento e começar ações para mudar o seu comportamento. Nós precisamos acabar com as raposinhas. Tá bom? São coisas simples que a gente já acha que sabe tudo, mas deixa eu te falar, a gente não sabe nada. A gente precisa continuar aprendendo, para que a gente possa pegar o conhecimento que aqueles que já estudaram muito já sabem. Né? Aqui a gente brincando aqui numa conversa simples e rápida, a gente brincando aqui, não é verdade? A gente já falou algumas coisas que, de repente, na sua cabeça estava muito certa, mas você ouviu aqui hoje, brincando, conversando, que não é o melhor caminho. Não tenham medo de aprender, não tenham medo, sabe? A melhor coisa que pode acontecer na sua vida é um conhecimento errado perder o seu lugar na sua história. Porque isso te trava. Conhecimentos errados é ignorância e são travas. E Deus deseja mudar. Então defina hoje quanto você vai começar a separar para transformar a sua mentalidade de gastador para poupador. Sabe por quê? Quando você transformar num poupador, você vai começar a criar limites para você. E se aquilo for ultrapassar o limite, você vai rejeitar, porque a sua mentalidade mudou. Porque antes, o que a gente fazia? É só R$10 a mais. Isso aqui não é nada. E realmente R$10 é muito pouco. Mas R$10 em tudo que você fizer, começa a ficar muito. São as raposinhas. Tá vendo que é comportamento? Que são hábitos que a gente precisa mudar? Tá bom, gente? É isso que nós temos para hoje, que eu tinha para você para hoje. Muito obrigado, Deus te abençoe. E essa semana, pessoal, comenta o vídeo. Vou lançar a frase que a gente falou aqui. Vou falar mais algumas coisas. Vou botar caixinha de perguntas. Comente, me ajude a explicar mais coisa para as pessoas. Postem suas dúvidas. A sua dúvida pode ajudar muita gente. Me ajude a encontrar as dificuldades das pessoas. Você mostrando a sua para mim. Eu quero muito poder ajudar muito mais. Mas aí eu preciso que você compartilhe, que você fique junto comigo essa semana. Fica de olho, você pode, lá nos vídeos, apertar os 3 pontinhos que fica lá em cima, bem na direita aqui em cima, e marcar para você receber as notificações, porque a partir daí você vai poder me ajudar a ajudar outras pessoas. E isso é a grande transformação, é quando você transborda, é quando aquilo
sai de você e você começa a ajudar outras pessoas. Deixa eu te falar, a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento não me ajuda somente, ajuda todas as outras pessoas que não têm tanto acesso ou não tiveram acesso e vão poder ouvir alguma coisa que melhora a vida delas, tá bom? Parceria, aliança, tamo junto, né? Me ajude a ajudar mais pessoas, me ajude a multiplicar tudo isso que a gente está falando. Se serviu para você, imagine para quantas pessoas podem servir. Amém? Amo cada um de vocês. Deus abençoe. Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar no IGTV. Se você quiser compartilhar com mais pessoas, mande, porque eu sei que o meu testemunho de transformação pode ajudar outros a terem uma rota ou um caminho para seguir. Tá bom? Um abraço!